Olá, viva! Bem-vindos à primeira emissão de 2013 do Grandes Adeptos no Porto Canal. Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto é uma emissão que deriva da emissão de rádio, da emissão semanal que acontece na Antena 1, segunda-feira às 7 da tarde, onde três figuras públicas, três adeptos ligados aos clubes históricos do futebol português, Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica, debatem a atualidade desportiva. Estamos, desde o outono passado, nos canais institucionais dos clubes com presença no Cabo, estamos no Porto Canal, esta é a sua emissão Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, a primeira de 2013, e aqui acontece antes do primeiro clássico Futebol Clube do Porto-Benfica, que vai ser jogado domingo à noite no Estádio da Luz, na época 2012-2013, em boa verdade é o primeiro clássico do ano, e é esse jogo que motiva a escolha do convidado para esta emissão. O grande adepto do Futebol Clube do Porto nesta emissão é o Miguel Guedes. Olá, Miguel. Olá, viva. Viva. E para o debate, para o frente a frente que antecipa o Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto, jogo grande desta temporada de futebol, escolhemos o Júlio Machado Vaz. Viva. Olá, psicólogo, sexólogo, também comentador da rádio, da Antena 1, onde os Grandes Adeptos estão semanalmente no ar. É, de resto, um reencontro. Este debate que aqui acontece entre grandes adeptos, entre o Júlio Machado Vaz e o Miguel Guedes, permite um reencontro na televisão. É bem verdade. Foram tempos felizes. Foram tempos felizes na televisão. Ou seja, nunca se zangaram. A vossa rivalidade não levou a que se zangassem. Nós nunca nos zangamos. Isso está dentro do espírito de grandes adeptos também. Nunca nos zangamos, nem tínhamos por que nos zangar, que diabo. Quer dizer, às vezes, sim, por coisas que se dizem, às vezes as pessoas podem se zangar, mas que se zanguem por coisas que não tenham a ver com futebol. Ou então que se zanguem a brincar, que é uma coisa que muitas vezes nos programas de futebol as pessoas às vezes parece que se zangam a brincar. Mas realmente o prazo temporal da zanga nunca passa muito dos 40, de uma meia parte de um jogo, enfim, dos 45 minutos. Há um intervalo, tem que haver um intervalo nestas coisas do futebol. E com o Júlio, nem chegamos a esse ponto. Eu conhecia o Júlio, obviamente, antes dos Grandes Adeptos, como é evidente e notório, mas a partir do momento em que privei com ele no trio de ataque durante semanas a fio, bem, acho que construímos uma relação muito para além de alguém que te conhecia. Eu tenho um carinho e uma amizade inestimável pelo Júlio. Enquanto benfiquista, enfim, é o único aspecto da vida onde eu lhe desejo menos felicidade, mas ele também compreenderá isso. Bem. Claro. E é recíproco, imagino, Júlio. Isso é recíproco. Eu estava-me aqui a sorrir. Acho que os únicos motivos, digamos assim, porque às vezes houve desilusão em relação a mim, é que eu, com alguma frequência, passo o termo, baldava-me a eventualmente ir comer um prego a seguir, não é? E eles aí de vez em quando amoavam comigo, mas eu sou um provecto sexagenário, tenho que me deitar cedo. No fundo, o que promovemos aqui no Grandes Adeptos, seja na rádio, seja nas emissões que fazemos nos canais institucionais, onde os adeptos dos clubes, neste caso do Futebol Clube do Porto, convidam adeptos e também desvendam adeptos com afinidades de outros clubes de futebol, o que fazemos é promover sempre um debate com fair play. É sem dúvida isso que vai acontecer, a propósito de um jogo que é escaldante, porque as duas equipas chegam a este desafio demonstrando imensa competência. Vamos antecipar esse jogo mais daqui a pouco. Começamos a emissão olhando para os desafios recentes que Futebol Clube do Porto e Benfica realizaram. O Futebol Clube do Porto, os últimos dois jogos, ganhou pela margem mínima. Há um traço comum, Miguel. Os últimos dois jogos de Liga ganhou-os pela margem mínima e, além de ter vencido esses dois desafios da Liga pela margem mínima, ganhou com golos de Jackson Martínez. Lançamos o olhar sobre os jogos recentes do Porto, não considerando o jogo da Taça da Liga, porque estamos limitados nesse aspecto. A emissão é gravada previamente ao desafio que acontece encerrando na quarta-feira à noite, o desafio que encerra a fase de grupos da Taça da Liga. Portanto, olhamos para os jogos do Porto na Liga, onde de facto as duas últimas vitórias foram conseguidas pela margem mínima e com Jackson Martínez a revelar-se, a confirmar que é um ponta de lança decisivo, cada vez mais decisivo nesta temporada do Futebol Clube do Porto. É um jogador
jogador decisivo como tem que ser um ponta de lança, não é? De facto, o Porto, o ano passado, viveu muito à sombra de um ponta de lança inexistente. Viveu à procura do Dom Sebastião, que depois aparecia sobre a força mítica de um super-herói de banda desenhada chamado Hulk, mas não tinha esse ponta de lança. E este ano o Jackson supriu, e de que maneira, essas dificuldades que o Porto sentia, e agora temos uma razão para ir à linha de fundo e cruzar, temos uma referência diária. Faltar-nos-ão algumas alternativas para o municiar. É verdade, e já lá iremos, nomeadamente a falha do Rames no clássico, no Benfica Porto. Mas se há alguma coisa que me parece notório nestes últimos jogos do Porto, é que é verdade que me parece que a equipa, por vezes, entra numa espécie de exercício de contenção. A segunda parte com o Nacional foi um caso disso. O Porto está a ganhar 1-0 ao intervalo. Há a lesão do Rames, entra o Defur e a equipa entra num processo de gestão de contenção, o que também tem muito a ver com o plantel pouco esticável que o Porto tem nesta altura. Parece-me evidente que o Porto tem um grande 11 titular e mais um banco com mais 2 ou 3 unidades muito capazes, mas depois há ali um gap, acho que é um gap, e é evidente que o Porto sem Rames sentiu necessidade de introduzir o Defur no jogo, como tinha sentido no jogo da Taça da Liga com o Estoril, também necessidade perante a lesão do Jackson ao intervalo, de também introduzir o Defur. Portanto, o Defur é uma espécie de 12º jogador, costuma-se dizer que o 12º jogador somos nós, somos os adeptos, mas acho que nós começamos a ser o número da sorte, e terá que ser o número 13. Porque o Defur é, de facto, um jogador, nesta altura, nuclear para suprir as dificuldades que o Porto vai tendo e o facto do plantel não esticar. Deixa-me dizer que me parece, de qualquer forma, que o Porto, na primeira parte, com o Nacional nomeadamente, podia ter construído um resultado muito mais amplo. Teve uma grande penalidade não assinalada de caras, enfim, como acontece. Como o amor acontece, as penalidades também acontecem. E não foi assinalado, e o Porto vai para o intervalo a ganhar 1-0, com oportunidades, com penalti não assinalado, podendo ter feito o seu jogo ali, acabando o seu jogo ao intervalo, mas acaba por sofrer um bocadinho depois no fim a pressão final do Nacional, o que é natural, mas sempre fez um jogo ligado, sempre fez um jogo de complementaridade, ou seja, Lucho e Moutinho encaixam como um puzzle indivisível. De facto, aquilo funciona bem, as trocas posicionais são extraordinárias, viu-se isso na primeira parte muitas vezes, e portanto eu estou convencido de que é uma equipa que, não tendo muitas alternativas de banco, exerce muito bem o seu plano A. Obviamente que um plano A não chegará para tudo, mas tem vindo a chegar para estarmos nesta altura bem lançados na Liga dos Campeões e no topo da classificação, com menos um jogo, na Liga Nacional. Com menos 3 pontos do que o Benfica. Pareceu-lhe que este plano A do Futebol Clube do Porto é um plano convincente, pelo que viu nomeadamente no jogo com o Nacional, e considerando que nos 2 jogos recentes o Porto ganha pela margem mínima, há aqui um jogo que não aconteceu, que foi o jogo com a vitória de Setúbal, como é evidente. Não, seguramente. Eu até me pergunto se, por razões, obviamente, indesejáveis para o treinador, a segunda parte com o Nacional não tem laivos de ensaio geral para a Luz. Porque pode muito bem acontecer que o Porto vá para a Luz, basicamente para tentar controlar o jogo a meio campo. Não é? E nessa altura de furo será fundamental. Não é? E dando liberdade a quem estiver à frente, não é... borboleteando à volta de Jackson, ele próprio, alguém que está longe de estar fixo, não é? É evidente que nestes jogos em que se está a ganhar por 1-0 pode sempre acontecer uma desgraça, quer dizer, o Benfica no Estoril, de repente, podia estar em 3-2 ainda com 2 minutos para jogar e eventualmente eu com o credo na boca. Claro. Mas eu acho que o Porto... Mas com o Nacional não sentiu isso? Não senti, mas pode sempre acontecer. Mas, ou seja, mas não se... Não é, quer dizer, o primeiro gol de Estoril quando eu digo não está à espera que o Arthur faça aquilo. Não se viu que o Nacional, mesmo estando a um gol de empatar, conseguisse criar oportunidades para inquietar a equipa. Não, francamente não. Teria sido uma surpresa, não é? E, portanto, a questão do plano A, eu também acho que a primeira equipa do Porto é uma primeira equipa de grande qualidade, mas tenho dúvidas em termos de lá para a primavera. Eu penso que o Porto, se tudo correr normalmente, vai ultrapassar o Málaga e, portanto, pronto, é assim. Também há sortes e azares no meio disto, não é? Se houver lesões, pode ser uma catástrofe, não é? Suponhamos, por exemplo, que a Rames se juntava a Jackson. Isso, claro, meu Deus, não é? Ia tudo a correr para Fátima, seguramente, não é?
Mas se as coisas não passarem por lesões inesperadas, pode haver, nomeadamente a nível internacional, alguma sobrecarga. Pronto, o Lúcio já não tem 22, nem 23, etc. Isso pode tornar-se complicado. Mas a primeira equipa, acho que é muito capaz, é muito competente, digamos assim. Eu não gostaria que este competente fosse interpretado de uma forma quase pejorativa, dizer que não há talento, uma equipa que tem Rames, e aqui eu tenho que dizer isto, que é o ano passado, quando eu dizia que gostava do Puto e que para mim o Puto era o melhor jogador do Porto, havia assim uns sorrisos e tal, não é? Eu acho que este ano tem confirmado isso. Não é? O Puto é genial, não é? E tem muito para crescer, ainda por cima. E aproveito aqui para lamentar, neste momento, a situação do Hulk, que deve ser, e do próprio Wilson, mas enfim, mas o Hulk parece-me ainda mais aparente, que deve ser muito desagradável. Não é? E, portanto, é competente exatamente nesse sentido. Não é? O que, aliás, depois mais tarde falaremos disso, é exatamente aquilo que eu mais receio no Porto, no Clássico. É a competência daquela equipa. Não é? Eu vejo como fundamental, porque o Benfica, falaremos depois do Benfica, não é? O Benfica tem feito jogos, na minha opinião, de grande qualidade e muito espetaculares, não é? Mas isso também depende da maneira como o Benfica consegue, entre aspas, abafar o adversário, não é? E este meio-campo do Porto com a sua competência e o meio-campo do Benfica com a constituição que tem neste momento vai ser uma luta interessante, mas de resultado muito duvidoso. Acha que abafou o Estoril? Uma das equipas que melhor futebol tem jogado na primeira volta da Liga? Acho. É claro, uma pessoa pode dizer assim... O último jogo do Benfica na Liga antes do Clássico. Não, eu acho, por exemplo, eu não gostei nada do Benfica contra o Moreirense. Depois ouvi a explicação de Jesus, que lhes tinha dado um arraial de pancada naqueles 3 dias, não é? Pronto, depois, com todo o respeito pelo Aves, não penso que seja verdadeiramente um teste. Mas contra o Estoril, eu acho que o Benfica fez... Porque um jogo, como diria o Solar Palice, são 90 minutos. É evidente que o Benfica, na primeira parte, tirando aquela oportunidade do Cardoso, mas, como é evidente, aquele pé direito para ele não o enamora, o golo é um golo, se quisermos, genial / fortuito. Não é? Aquilo não sai sempre. Não é? Quando sai, anda pelo mundo inteiro. E, portanto, não teria sido nada escandaloso que o Benfica tivesse ido para o intervalo e empatar 0-0. O que eu acho... Era isso que o jogo indicava, não é? O que eu acho é que Jesus tem razão... O treinador do Estoril referiu isso no final. Falando de um lance imprevisível. A posteriori é fácil, não é? Mas o que eu acho é que também... Olha, vamos aplicar a mesma palavra. Teria sido, mesmo assim, uma primeira parte competente e que dificilmente... Por exemplo, quando Jesus diz, não, o Rodrigo já ia sair e Lima ia entrar... Dificilmente o Estoril iria aguentar aquele ritmo de jogo na segunda parte e pronto, depois as bolas podem entrar ou não entrar. Não. Mas não, eu fiquei satisfeito com a exibição. Pronto, com a desconcentração final, é evidente, não fiquei, mas isso... Miguel, curiosamente, nos jogos recentes do Porto e do Benfica há um dado comum, obviamente com uma diferença na quantidade dos golos marcados. O Benfica também teve mais um jogo com o Aves e pôde exibir aí essa capacidade goleadora. Um dado comum que é a preponderância dos avançados, ou seja, Jackson decide 2 jogos, garante os 6 pontos dos 2 últimos desafios na Liga em vitórias pela margem mínima. Os avançados do Benfica mostraram no Estoril, Lima quebrou um período de diversos desafios sem concretizar. No jogo com o Aves, os 3 avançados marcaram, aconteceu essa curiosidade. E Cardoso fez mais um hat-trick. Os avançados, a linha avançada do Benfica é o que em função do que aconteceu com o Estoril e nos jogos recentes, também com o Aves, é o indicador mais positivo que o Benfica deixa para este desafio com o Porto? Tem sido ao longo da época uma das principais fontes de capital futebolístico do Benfica, sem dúvida. E foi contra o Estoril, por exemplo? Foi também contra o Estoril. O Estoril, julgo que quem viu o jogo percebeu que o Diogo Amado faz uma falta terrível ao Estoril. Isso não é desculpa, o Porto também jogou com o Estoril, também não jogou com o Diogo Amado, mas a verdade é que faz muita falta. Um jogador às vezes é nuclear. O Porto fez resultados positivos com o Estoril, ganhou 2-1. Sim, ganhou 2-1 e fez um resultado útil na Taça da Liga. Poderia ter sido, de resto, a derrota poderia ter comprometido a performance da equipa no resto da prova. O Porto tem uma espécie de ato único na frente. É Jackson e Jackson. Que depois tem uma sociedade colombiana com o Rames.
Portanto, é um estilo de jogo completamente distinto. O Benfica, como é panágio normalmente das equipas de Jorge Jesus, é uma equipa absorvente até a espinha, não é? Vai força atacante contínua, pressing contínuo sobre os adversários, são 90 minutos de jogo do mesmo tipo de jogo, raramente há cambiantes no estilo de jogo do Benfica, é para a frente, é avançar, é tentar marcar golos. Nós sabemos que normalmente isso, na gestão de uma época, traz para Jorge Jesus, no último terço do campeonato, no último terço da época, problemas complicados em termos de gestão física dos jogadores, se quando não mesmo de expectativas ou de gestão de expectativas em relação às competições em que está inserido, como o ano passado, com aquela célebre hesitação ou Liga. Em verdade, sucedeu em todas as épocas em que Jorge Jesus treinou o Benfica. E, portanto, mesmo na época que lhe correu melhor. E, portanto, sucedendo sempre da mesma forma, eu acho que o Benfica desta época não se afasta muito do Benfica das épocas anteriores. Onde é que eu acho que, quais são os sinais, se calhar, mais divisórios em relação ao Benfica do passado? Há mais abundância na frente e melhor abundância. Cardoso, Lima, Rodrigo, são excelentes avançados. Uns mais ponta de lança que outros. Gaetan e Sálvio marcaram no jogo com o Estoril. Olhamos ainda esse jogo. É um jogador inconsistente ainda. Duvido que seja titular. Para mim será a la John, mas é só uma predição. Mas o que me parece é que o Benfica foi obrigado a inventar mais do que ao costume. Jorge Jesus, e aí saiu-se muitíssimo bem, inventar mais do que ao costume neste campeonato. Lembramos-nos das apostas falhadas em Roberto noutros campeonatos, lembramos de alguns laterais esquerdos má memória para os benfiquistas, mas desta vez a aposta em Melga, como ele gosta de chamar, resultou, está a resultar. A aposta naquele meio-campo cozido à última da hora, com a linha muito ténue, com Enzo Pérez e Matic, fez crescer Matic com um jogador muito interessante e Enzo Pérez um jogador obviamente adaptado, com alguns sinais de incaracterização no próprio jogo, mas que às vezes faz belíssimos jogos e cumpre a função. E depois Nolito aparece menos vezes do que seria normal, mas aparece ao lado de John, e portanto o Benfica cresce nestes pequenos enigmas para uma equipa que é satisfatória, que é muito satisfatória nesta altura, e é que apesar de ter saído da Liga dos Campeões para a Liga Europa, se vê que tem plantel, mesmo com todas estas equações, para se bater pela Liga Nacional. O Porto é uma equipa que faz da solidez e dos processos de jogo a sua matriz, e da gestão dos seus tempos de jogo, e da gestão das competições. Portanto, é uma equipa, se calhar, mais cerebral, menos apaixonante para quem não tiver fervor clubístico, mas é uma equipa apaixonada pelo seu modelo e pelo seu sistema de jogo. É um 4-3-3 com muito poucas cambiantes, que de vez em quando acaba por ser um 4-4-2 disfarçado pela forma como o Rames deriva para o centro ou como o Luxo vai para a direita, mas é uma equipa que nesta altura vive na sombra de uma sociedade de dois jogadores, de Jackson, que é um ponta de lança único, e percebeu-se em pouco tempo que é um ponta de lança único, e de um Rames que nesta altura não vai poder defrontar o Benfica, mas vive à sombra de um outro jogador nuclear e de uma sociedade também nuclear, que é de Luxo e de João Moutinho. E João Moutinho, nesta altura, está numa forma absolutamente inacreditável. Do fruto se fez homem. João Moutinho é um jogador que, a meu ver, independentemente do Júlio gostar muito do Rames, eu percebo e gosto muito também, como gosto dos artistas, como gosto do Aimar, como gostava de ver o Saviola jogar e outros, o João Moutinho é um jogador vai ser possível vê-lo, é nesta altura no Dragão agora este ano. O playmaker deste ano. Rames tem sido menos equilibrado em todos os jogos. O equilíbrio é uma das características do João Moutinho também. Mas para além de ser pendular e equilibrador, eu julgo que o Moutinho nesta altura já não disfarça uma coisa, que é o melhor jogador português a jogar em Portugal. Vamos antecipar o clássico com mais pormenor daqui a pouco. Júlio, quer acrescentar alguma coisa? Alguma reflexão em função do que o Miguel disse agora? Mesmo assim, e eu estou à vontade, porque eu chamei a atenção para isso o ano passado no trio de ataque. Eu acho que Jesus tem, por incrível que possa parecer, e aqui lhe deixo a minha homenagem, um treinador que fica sem o Witzel e sem o Ravi em 48 horas, não é? Ele tem rodado mais a equipa este ano, mesmo assim, do que o ano passado. Por exemplo, o Tiago dizia uma coisa, nós temos memórias curtas. Quando eu tive a satisfação de ir ao Estádio da Luz ser campeão, não fosse o diabo de Celas, e não voltar a ser tão cedo, nós ganhámos um campeonato claramente em perda física e
sem menosprezo de todos os outros, ficámos a devê-lo a um homem que se chamava Weldon, que virou 2 ou 3 jogos no fim do campeonato de uma maneira completamente inesperada e que desapareceu na voragem. Neste momento nem sei em que clube está, não sei se está na Roménia ou onde está, mas que tinha uma frescura e uma rapidez que a equipa já não tinha. E as coisas podiam ter dado para torno mesmo se a linha chegar. Eu acho que este ano, em primeiro lugar, é preciso render homenagem a Jesus, e tu no fundo já o fizeste, não é? Porque eu não esperava que ele conseguisse, pode ser mal entendida a palavra remendar, eu não esperava que ele serzisse aquele meio campo com a eficácia que serziu. Aliás, não deixa de ser curioso que aquilo que, na minha opinião, falta a Matiz é aquilo que se calhar menos esperaríamos. É que ele, para a altura que tem, não joga suficientemente bem de cabeça. O Ravi chegou à Inglaterra e marcou logo 2 ou 3 golos de cabeça, não é? Porque é muito bom de cabeça. Bom, este tipo é uma viga desgraçada e tem sido muito melhor a sua evolução em termos de avançar no terreno, de, inclusive distribuir o jogo de vez em quando, não é? Do que no jogo de cabeça, não é? Enzo Pérez também fez mais do que eu pensava que ele fizesse. Não retiro uma vírgula, tu vais dizer, caramba, homem de ideias fixas. Acho uma injustiça ter obrigado Melgarejo a evoluir em pleno campeonato, em plena liga. E um risco tremendo. Correu bem, mas este rapaz tinha tido o direito de ter um bom defesa esquerdo e ter começado a aparecer. Pronto, correu bem. E, portanto, eu tenho a fantasia que, em termos físicos, a equipa do Benfica vai durar mais este ano. Parece-me, não é? Até porque, se calhar eu não me fiz entender, quando eu digo que o Benfica foi muito competente ao abafar, neste caso o Estoril, é feito de uma maneira que não me parece semelhante às cavalgadas do ano do campeonato, em que havia uma sensação de que, passo o exagero, ganhar por menos de 4-0 é ir para casa mal disposto. Não é? Eu acho que mesmo com essa pressão que o Benfica tem, há uma gestão de esforço que não havia. Acho que era mais romântico o outro Benfica. Mesmo assim, não estou a dizer que o Porto não seja mais pragmático, mas acho que o Benfica deste ano é mais pragmático do que era. Em relação à Liga dos Campeões, foi pena. Acho que é multifatorial. Pronto, é evidente que, com o Barcelona metido no assunto, há aquela tendência a fazer as contas que o Jesus fez, não é? Que o Barcelona não conta para isto, ganha toda a gente, com os outros entendemos nós. Não aconteceu assim. Pronto, primeiro aspecto. E depois estou à vontade, que eu fui lá e vi, não é? Contra um Barcelona B e em estilo de treino. Eu chamava-lhe Z. Pronto, também o que tu quiseres. Não é? Ou até, se quiseres, Júnior. Isso levar-nos ia longe, não é? Como é que uma equipe, o Barcelona, mete aquela ganapada toda, porque aquele jogo, para eles, é bom. Para o próximo ano, para daqui a 2 anos, etc. O Benfica, aliás, o Tito Villanova chamou-lhe um treino para quando o Messi entra. Quando o Messi estava a ser um bom treino, etc. Ora bem, estou-me nas tintas. Se fosse adepto do Celtic e o Benfica tivesse ganho, não me estava nas tintas, claro, tinha ficado furibundo. Claro. Mas com tudo isso, o Benfica tinha a obrigação de ter ganho aquele jogo. Podia ter ganho, não é? E, portanto, podia estar na Liga dos Campeões, mas isso não se chora sobre o leite derramado. E, portanto, acho, e até... se vocês também têm esse hábito de salientar alguém no fim do programa, fica já clarinho, eu acho que Jesus merece, sem dúvida nenhuma, uma menção, e até vos digo mais, pronto, que é assim, eu não faria depender a renovação de Jesus da conquista do campeonato. Porque em termos de valorização de ativos e em termos de pôr a equipa a jogar, e depois tem outra coisa que tu já sabes em mim, que é, eu acho graça a Jesus. Por exemplo, aquela cena de Jesus virado para a bancada no jogo com o Estoril a fazer assim, por causa de ter posto com a mão. O Cardoso a marcar, pronto, é made in Jesus, está tudo dito. Falem com aquele ar muito Falem, não é? Mas ele pôs a bola no sítio, ele depois no calcanhar, ele foi lá para dentro. Os treinadores deste ano têm feito, de facto, milagres e esticado a corda dentro dos próprios plantéis. O que Jorge Jesus está a fazer no Benfica é um trabalho absolutamente meritório de adaptação e de crescimento de jogadores improváveis em lugares mais improváveis, mas o Vítor Pereira tem feito no Porto também é, tendo perdido o Hulk, que era uma espécie de eucalipto, tudo secava,
conseguir armar o jogo do Porto sem uma referência, que não a referência que normalmente se tem numa equipa, que é um ponta de lança, e que felizmente apareceu. E que o jogo do Porto é mais coletivo. É um jogo mais trabalhado a meio campo, que depende mais de Luxo e de João Moutinho na forma como eles se cruzam e na complementariedade que existe naquele meio campo. E, portanto, é uma equipa que está menos à espera que alguém resolva, embora Jackson vá resolvendo. Agora, o que se nota no Porto é um alívio, um enorme alívio mental, um enorme alívio psicológico. Sente-se que aquela equipa respira ar fresco no balneário. Isso já foi referido diversas vezes por Vítor Pereira. É essa a grande diferença do Porto. É que aquela equipa que podia ter sido tanto o ano passado não foi, porque muitos jogadores não quiseram. Vou só fazer aqui um desvio. Nós marcamos a atualidade da semana independentemente da cor clubística dos adeptos representados. Obviamente isso também é uma marca. A atualidade da semana passa pela sucessão no comando técnico do Sporting, onde está um treinador, o quarto treinador da época, Jesualdo Ferreira, um treinador que diz muito aos adeptos do Futebol Clube do Porto, ao Miguel Guedes, e que também tem, obviamente, algo a ver com a realidade benfiquista, porque é um treinador ligado ao Benfica, treinou o Benfica e, de certo modo, também tem o Benfica, terá ainda o Benfica no seu coração. Jesualdo Ferreira, de resto, com Fernando Santos, é um dos dois treinadores que alcança esse feito de treinar as três equipas grandes. A partir de agora está em funções no comando técnico do Sporting. Miguel, pode-se esperar, depois de uma época que está a ser extremamente negativa e cheia de episódios rocambolescos, este é mais um episódio rocambolesco, ou é um momento em que o Sporting pode afirmar alguma competência? Graças a Jesualdo Ferreira. Como é que eu não posso desejar boa sorte ao professor Jesualdo Ferreira, não é? Como é que eu não posso... Tenho que desejar boa sorte ao professor Jesualdo Ferreira. Espero que seja um ponto de viragem no Sporting. Porque, em primeiro lugar, por uma questão quase, diria, enfim, de pele, é evidente que o Benfica e Porto, sozinhos, fazem desta liga um campeonato muito mais empobrecedor, não é? É uma espécie de bloco central. Sim, mas a esse patamar Jesualdo já não chegará. Ele próprio já definiu que o objetivo é regressar aos lugares europeus. Um campeonato bipolar é um bloco central. Eu costumo chamar os blocos centrais bloqueios centrais. Acho que a coisa depois fica ali e não tem piada nenhuma, ou tem muito menos piada. Portanto, nós precisamos... Desculpe interromper. Bipolar é uma boa palavra, porque como são dois... Só pode estar um contente e outro triste no fim do campeonato. É realmente bipolar. Ali não há outro acerto. A balança desequilibra de certeza. O Sporting, quero com isto dizer que o Sporting faz falta. O Sporting e o Braga, já agora. E outros, que venham. Né? Venham mais 5. Mas o professor Jesualdo Ferreira fez um trabalho extraordinário no Porto, ganhou 3 campeonatos, ganhou taças de Portugal, supertaças. Eu tenho no professor Jesualdo Ferreira como uma opinião unânime, um homem de enorme competência, de enorme trabalho, de enorme paixão por aquilo que faz, de enorme rigor. Com um discurso muitíssimo assertivo, muitíssimo racional e apaixonado em simultâneo. E, portanto, eu não concebo que o Sporting possa desperdiçar esta oportunidade. Porque eu ia defendendo na altura em que o Sporting ia mudando sucessivamente treinadores, que a única solução para o Sporting era Jesualdo Ferreira. Pois eis que ela chega. E agora eu temo que não chegue. Não Jesualdo Ferreira, que não chega a solução. Porque, entretanto, tudo se vai avolumando no Sporting de uma forma tão grave, de uma forma tão... a roçar o absurdo, não é? Parece que a silly season não acaba. Parece que as responsabilidades não são aquilatadas. Mas não é? A competência de Jesualdo poderá levá-lo a conseguir bloquear a equipa, digamos assim, e mantê-la aliada no que falta da época de outros processos que sucedam, nomeadamente um processo eleitoral com consequências imprevisíveis. A competência de Jesualdo Ferreira certamente que fará com que este Sporting não esteja com fantasmas de descida de divisão. Certamente que isso não acontecerá. Agora, o que me parece é que o professor Jesualdo Ferreira no Porto deu o peito às balas num período muito complicado no Futebol Clube do Porto. Sim. São precisos 2 peitos, é peito e costas no Sporting. Claro. É? E tenho algum receio, confesso, que a excelente solução do Jesualdo Ferreira para o futebol não permita ao Clube Sporting de Futebol, ao Sporting Clube de Portugal no futebol, ainda com um treinador desta competência, deixar de ser afetado pelas balas furtivas, pelos snipers que estão
sempre à espreita para os lados do Alvalade. Júlio, podemos admitir que é a melhor solução que o Sporting teve no comando técnico este ano? Isso não tenho dúvidas. Não Agora, chega? Pode não chegar? Pode não chegar? Pode. E por motivos extra-futebol. Não estou a dizer que a parte futebolística seja simples. Longe disso, não é? Mas reparemos numa coisa. O professor Josualdo vem como manager. Pronto. E penso que a esmagadora maioria dos adeptos de futebol em Portugal pensaram assim, está bem, vem como manager, mas vai tomar o pulso àquilo tudo, não é? E na próxima época vai ser ele o treinador. O que não punha de parte a hipótese de a equipa de repente desabrochar com Vercauteren e pronto, o Jesualdo ficava como manager, acabou, ponto final, parágrafo. Mas o que aconteceu foi muito pior que isso. É que Vercauteren foi apresentado como alguém que tinha resultado de uma profunda meditação. Havia dezenas, passo o exagero, de treinadores que queriam vir para o Sporting e tinha sido Vercauteren e foi o que se viu, que a 2 meses e meio, não sei se sequer se chegou a 2 meses e meio. O Oceano fez 4, 5 jogos. Pronto, não interessa. Não é? E Vercauteren vai à sua vida. Ora bem, havendo um manager no Sporting, o que teria sido lógico, penso eu, era que o manager tivesse tido uma intervenção ativa neste processo. Eu ouvi o professor João dizer o presidente decidiu a saída de Vercauteren. E Vercauteren vai à sua vida. Ora bem, havendo um manager no Sporting, o que teria sido lógico, penso eu, era que o manager tivesse tido uma intervenção ativa neste processo. Eu ouvi o professor João dizer o presidente decidiu a saída de Vercauteren. E depois ouvi-o elogiar repetidamente a coragem de Godinho Lopes. E isto provoca-me um receio adicional. É que, aparentemente, seja pela rua da esquerda, seja pelo queilho da direita, em fevereiro vai tudo para a Assembleia Geral. O que significa que, fora de futebol, o professor Josualdo pode ficar colado a Godinho Lopes. Se Godinho Lopes cai, não há nenhuma garantia que nem seja só snipers, não é? Pode haver infantaria metida na questão que ajuste contas, não é? E isto pode ser uma tragédia. Pronto, eu também não acredito, quer dizer, o River Plate foi, não é? Sim. Não acredito nessa coisa da segunda divisão. Mas, quer dizer, se nós chegarmos ao ponto de, em maio, estarmos, em termos gerais, mas sobretudo os Sportingistas, aliviados só porque o Sporting não foi para a segunda divisão, isso não significa nada. Não é? Claro, não evita que seja uma época catastrófica. Catastrófica. E em que pode nem sequer se ter construído qualquer algo coisa para a época seguinte. Para a próxima época. É bom, nesta emissão dos Grandes Adeptos, olhamos para Jesualdo Ferreira, marcamos a atualidade da semana, é o novo treinador do Sporting, o quarto desta época, mas esta é uma emissão dedicada ao primeiro clássico do ano e ao primeiro jogo entre Porto e Benfica nesta época de futebol que acontece domingo à noite no Estádio da Luz. Porto e Benfica chegam a este momento da época, à 13ª jornada, com uma demonstração de enorme competitividade, de enorme competência. As duas equipas estão invencíveis, empataram apenas por 2 vezes, não cedem pontos desde a 5ª e 6ª jornada. O Benfica está com uma série de 8 jogos seguidos a vencer. O Porto tem uma série de 7 jogos consecutivos a vencer. Curiosamente, os últimos empates que aconteceram foram pela marca de 2-2, foram fora. O Porto em Vila do Conde com o Rio Ave e o Benfica em Coimbra com a Académica. As duas equipas perderam por 2 vezes. O Porto internamente na Taça de Portugal, externamente uma vez na Liga dos Campeões. O Benfica também perdeu 2 vezes, ambas na Liga dos Campeões. É uma equipa invencível nas provas internas. Enfim, isto de facto demonstra como o Benfica e Porto estão a discutir este ano, taco a taco, o título de campeão nacional. Miguel, há um favorito para este desafio, considerando os resultados recentes, apesar de tudo são resultados diferentes, ou esta demonstração de competência confirma que as equipas de facto estão num plano extremamente equilibrado? Parece-me que será um jogo, obviamente, muitíssimo equilibrado. Os números assim indicam, o momento atual das equipas também assim o indica. O que poderá desequilibrar este tipo de jogos é um golo no início do jogo, uma questão mental mal resolvida por parte da equipa no processo coletivo de jogo, que, enfim, que embrulha ali
15 ou 20 minutos depois marquem definitivamente o jogo. Isso acontece normalmente nos inícios dos jogos. Portanto, eu estou convencido que se o jogo não tomar um rumo assim, como carnavalesco no início, nos primeiros 15, 20 minutos, vai ser um jogo amarrado. Necessariamente amarrado. Porque julgo que qualquer golo que apareça no fim da primeira parte ou no início da segunda parte será facilmente rebatível por outra equipa. Ambas as equipas, passo a expressão, têm poder de fogo e competência suficientes para remontarem resultados. O Benfica tem-no feito, o Porto não tem sido obrigado a fazê-lo, mas pode fazê-lo perfeitamente porque tem executantes que o permitem, tem Jackson que o pode fazer a qualquer altura das mais variadas formas e efetivos. O Benfica tem a capacidade atacante que se lhe reconhece. Portanto, parece-me que vai ser um jogo equilibrado. Em termos de favoritismo, estas coisas dependem sempre do coração, não é? Eu costumo dizer que quando o Porto joga contra o Barcelona, eu sou capaz de dividir 50-50. Mas com qualquer outro clube, o Porto tem 51% de favoritismo e é por aí que eu vou. Eu jogo o Porto, até pela tradição histórica que vale o que vale, mas que vale psicologicamente, porventura. Haverá alguns jogadores do Benfica que viveram períodos, momentos infelizes com o Porto no Estado da Luz o ano passado, e poder-se lembrar disso, e o Porto certamente, os jogadores do Porto que se lembrarão de momentos muito felizes o ano passado e há 2 anos. E, portanto, o que é que me parece? Parece-me que o Porto não tem que jogar com a história, mas tem que tê-la presente. E tem que saber, e sabe certamente, que se for fiel a si próprio, se não tiver nenhum receio, medo, se puser em campo o seu plano de jogo, independentemente da falta que lhe pode fazer um jogador artístico e nuclear, como é de facto James Rodrigues, poderá amarrar e conter uma hipotética avalanche inicial do Benfica na tentativa de resolver o jogo pela pressão e pelo pressing e depois montar o seu jogo calmamente e ganhar a partida. Há alguma vantagem do Benfica neste jogo? Joga em casa, marcou mais golos, exibiu-se melhor, digamos assim, nos verdadeiros desafios e James Rodrigues não o vai jogar. O que é que lhe parece? Declara a vantagem do Benfica ou não? Não. Porquê? Ia dizer, em primeiro lugar, o chavão do costume, nestes jogos não há favoritos. Não é? Mas ia dizer que não consigo olhar para o jogo sem formação profissional. Por exemplo, o Miguel já aflorou essa questão. Se eu tivesse a certeza que os jogadores do Benfica entravam com cabeça limpa de fantasmas, e eu diria, até por jogar em casa, com o apoio, etc., que o Benfica teria um ligeiro favoritismo. Digo ligeiro, pronto, quer se queira, quer não. E depois também tem muita coisa, não é? O que ele dizia, não é? Suponhamos que alguém marca um golo. Se alguém marca um golo rapidamente e é a equipa da casa com 60 mil a puxar, isto evidentemente galvaniza uma equipa e isso pode modificar o jogo, não é? Agora, há questões no Benfica que... Obviamente eu debruço-me sobre o Benfica. Não vou ser hipócrita e dizer que tenho muita pena que o James não jogue, não é? Isso é um exercício de hipocrisia terrível. Espero que o rapaz se recupere, e isso vai recuperar, a lesão não tem gravidade nenhuma. Agora, no Benfica há dúvidas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho dúvidas sobre... eu preferiria, como é evidente, que o Luizão jogasse, mas que Luizão. Não é? Porque não ter ritmo num jogo destes pode ser mau. Não é? E, mesmo a questão se põe, desculpa-me, com o Maicon também no Porto. Aí está. Pode jogar, mas que ritmo tem Maicon? Mas que ritmo, altura, não é? Pronto, não é? E depois, tenho curiosidade, embora o Porto não seja normalmente uma equipa, e não deixa de ser curioso, com o Vítor Pereira não acho que o Porto privilegie muito transições supersónicas. Não, pelo contrário. Mas tem curiosidade e a dizer... Tenho curiosidade em saber com que competência é que o Benfica vai conseguir defender. Porque o Benfica tem... neste ADN de Jorge Jesus, o ataque e tentar realmente pressionar, etc. E isso, às vezes, tem custos, não é? Cá atrás. E, portanto, pressupõe grande competência. Não é? Se o Benfica for competente na transição ataque-defesa, ou seja, se quem está à frente no Benfica puder jogar, entre aspas, com alguma tranquilidade, eu penso que vai ser fascinante ver o ataque do Benfica contra a organização defensiva do Futebol Clube Porto. Agora, repito a mesma coisa que disse, não acho que haja favoritos. Ou seja, como o Miguel definia, mais emoção, o ataque do Benfica, no fundo era também essa síntese, seguramente, e mais capacidade de... Eu acho que... cuidado, de jogar com o pensamento, isto podia parecer... um jogo mais cerebral por parte do Futebol Clube Porto. Era o que eu ia dizer.
o facto de dizer que o Porto tem um futebol mais cerebral não é de maneira nenhuma insinuar que Jesus tem uma equipa de coração ao alto, vamos a eles. Não é isso. Nervos, não é isso. Aliás, por exemplo, esse episódio do Cardoso mostra bem como aquela cabecinha, não é? Ele tem fama de ter 3 televisores e de quase não dormir. Ele está sempre a pensar em mais um truque para eventualmente surpreender o adversário. E isto, como é evidente, tem muito cerebral. Esta coisa dele bater cantos e livros, eu não acredito que isso vá acontecer na Luz. Está bem, mas pronto. Acreditas? Não sei. Vai bater cantos? Olha, não sei, porque ele disse uma coisa que não deixa de ser verdade. Ele disse, mas normalmente nos cantos o Cardoso não faz grande coisa em termos diretos, o que é verdade. E, portanto, eu quando vi o Cardoso avançar, sabes o que é que eu pensei? O Miguel está com medo de cantos diretos. Era o que eu ia dizer. Eu vi ir para os cantos e disse, tu queres ver? Ele esteve a semana inteira a treinar cantos diretos, vai-lhe dar uma biqueirada em cura para ver se ela entra direto. Bom, é um preciso. Depois aparece o outro. De maneira nenhuma, eu estou a dizer que não há um enorme trabalho de preparação numa equipa de Jesus e, neste caso, no Benfica, não é? Claro. Agora, que evidentemente, aliás, tu sabes porque eu disse-o. Eu penso que o ano passado isso ficou-me atravessado. Eu penso que o ano passado, se quem estivesse no banco do Benfica fosse alguém mais calculista que Jesus, talvez o Benfica não tivesse perdido o jogo na Luz. Porque quando o Benfica vira para 2-1 e Aimar sai, e eu, treinador de bancada e de sofá, disse imediatamente, mete o Matiz e fecha o jogo já. Ponto final, parágrafo. Eu acho que Jesus, mesmo que não tenha pensado, sentiu assim. Virámos o jogo e eles vão ter que atacar. Eu meto o puto e vão ser 4. Miguel, o Júlio falava aqui... Falava aqui da capacidade de treino de Cardoso. Enfim, Cardoso e Jackson são avançados, de facto. Quase ia dizer de outra liga, mas não quero, obviamente, desvalorizar a liga que nós seguimos, que é a nossa liga. Mas são jogadores que estão este ano a fazer 2 épocas bastante boas. Jackson Martínez é a primeira no Porto, mas está a entrar bem porque tem os níveis de Falcão. Portanto, não temos termos de comparação em relação àquilo que fez no passado. Cardoso está a fazer igualmente bem e até conseguindo algumas marcas com regularidade, como são os hat-tricks. Estou a partir daqui da questão de Cardoso e de Jackson, para os 2 pontas de lança que podem obviamente decidir o jogo, têm marcado com regularidade, mas quem é que pode, que jogadores é que podem aparecer que é expectável que apareçam e que façam a diferença no desafio de domingo? Para além do Cardoso e do Jackson, que são jogadores incontornáveis, enfim, porque à partida espera-se que... Do lado do Porto. Espera que sejam deles golos, não é? O João Moutinho tem um papel... O João Moutinho e o Luz, como já os referi, é a terceira vez que os refiro aqui, como uma sociedade luso-argentina. Parece-me que o controle do meio-campo, mais do que nunca neste jogo, num jogo com o Benfica, o controle do meio-campo é fundamental, vamos ver. É preciso que o Benfica consiga estancar-se o Benfica naquela zona de terreno, ou seja, que o pressing seja feito muito alto. O Porto tem que ser uma equipa a pressionar alto. Um bocadinho como o que se faz contra o Barcelona, por exemplo. É necessário pressionar alto, coisa que o Benfica não conseguiu fazer. Portanto, os jogadores a ter debaixo de olho no desafio do lado do Porto, Moutinho. Eu acho que o Moutinho, uma boa sociedade Moutinho-Luz é fundamental. Eu julgo que, embora não tenha dúvidas que o Vítor Pereira jogasse, se tivesse o Rames com Varela, Rames, Jackson, eu acho que é um belíssimo momento, é um infortúnio que vai fazer com que, no fundo, se calhar Vítor Pereira ponha em campo uma equipa que ele pensa mais regrada e mais ajustada a este jogo. Ou seja, uma espécie de 4-4-2 que se pode transformar num 4-3-3 pelo avanço de Luz para o lado direito. Ou seja, jogando com Defur. Vamos ver um Porto, portanto, porventura, algo transfigurado. Não acredito que Kelvin jogue de início, seria uma surpresa. Não acredito que Danilo se adiante, porque também não temos ninguém que o faça essa posição. Enfim, esse jogador acabou de ir para o Sporting e, portanto, não acredito que Mangalá ou Maicon o faça. Ou que Ismailov jogue. E não acredito que Ismailov jogue, acho que isso seria... Está fora de equação. Para mim seria um absurdo. Júlio, que jogadores é que devemos seguir com mais atenção? Ismailov, vocês desculpem, mas fez-me lembrar um célebre jogo nas Antas, em que o Benfica trouxe de repente o Kandorov, não foi? O Pogorski e o Luís Carlos. É verdade. E curiosamente teve um golo anulado que, se bem me lembro, foi muito discutível, não é? E quem é que treinava o Porto? Não lembro. Mas eu lembro-me que dizia na televisão, mas
Só faltava isto. Aterram 3 tipos 2 dias antes do jogo, jogam e ainda iam empatar. O que realmente era assim. Não sei se não era José Mourinho. Não sei se não era José Mourinho. Não sei. Os jogadores é que se... Não, a verdade é que no ano passado, quando o Lucho e o Ianco chegam a Porto, 4 dias depois estão a jogar. Portanto, não seria agora, nada do outro mundo. Agora o Lucho era da casa. Especial. Júlio, e os jogadores no Benfica, a primeira questão é esta, quer dizer, por causa da batalha do meio-campo. Batalha, entre aspas. É que não vale de nada ter uma linha atacante de luxo se a bola não chega lá. Ou se chega lá em pontapé para a frente, não é? Portanto, vai depender muito da capacidade do meio-campo do Benfica e dos alas do Benfica, não é? De chegarem lá à frente. Vai ser um jogo do meio-campo, portanto. Vai ser um jogo do meio-campo, estou convencido. Não me admiraria nada que fosse uma primeira parte. Possa fazer a diferença no Benfica? Qual é a sua expectativa? Não sabe quem vai jogar, no Benfica não é? Sei lá, suponho que joga o Gaetan e que marca um gol de calcanhar. Pronto, no dia seguinte estamos todos a dizer que ele fez a diferença. Ninguém duvida disso. Pode ser o Lado Jones, se calhar pode ser o Sálvio. Mas se calhar são coisas mais finas. Por exemplo, o Rodrigo e o Lima jogam jogar, e até não me admiraria nada que acontecesse o que aconteceu no Estoril, que jogasse metade do jogo e o outro outra metade. O recuo para vir atrás pode ser fundamental em termos de competência e em termos de equilibrar as coisas a meio campo, não é? E depois, como te dizia há bocado, muito mais do que um lance genial, que eu rezo que aconteça, a competência do Benfica cá atrás, que permita atacar com tranquilidade. 11, Miguel. Bom, já lá vamos. Parece mais complicado definir o 11 do Benfica nesta altura do que o do Porto. Vamos ver. Eu penso que o 11 do Porto é mais previsível, não é? É o 11 que jogou com o Nacional, à exceção do Defur. Portanto, a introdução do Defur no esquema do meio-campo do Fernando Lucho Moutinho, com a defesa a ser constituída pelo Otamendi e pelo Mangalá, o Danilo, o Alexandre, e, portanto, à frente, mais solto, Varela, numa espécie, embora desquinte para o seu lado naturalmente, e com o Jackson a alinhar. Eu tenho, em relação ao Benfica, também o que para ti é um receio, para mim é uma substância química de... É um alento. De alento. Que é, espero que o defesa do Benfica possa, de facto, cair em alguns erros. A condição física do Maxi é periclitante, mesmo psicológica, se calhar, nesta altura. O André Almeida tem feito até muito bem, não sei se vai jogar o André Almeida, não sabe quem vai jogar no Benfica. Isso é uma incógnita e é terrível para o treinador adversário. Mas o Porto é este, eu acabei de dizer. 4-4-2. Sim, num 4-4-2, que será muitas vezes um 4-3-3. Júlio, pois, consegue lançar uma equipa? Tinha sido mais fixe se me perguntasses isso, tendo eu sabido já quem jogou contra a Académica. Porque acho que isso vai dar algumas indicações. Muitas poupanças. Mas acho que Arthur, mesmo assim, acho que Maxi vai levar... Eu tenho gostado de André Almeida. Acho que pode vir a dar um ótimo defesa direito. Mas acho que vai ser Maxi. Acho que na hora da verdade, estando em condições físicas, o Luizão vai jogar. Garay, que para mim é neste momento. À esquerda também não tem dúvidas, não é? O Melgarejo, não é? Matiz, Enzo Pérez, provavelmente. Depois do que aconteceu na Amoreira, vejo com dificuldade que não comece Gaetan à esquerda. Não é? E depois ficaria surpreendido se não se repetisse a história de primeiro Rodrigo, a tentar, digamos assim, cansar um pouco a defesa para depois entrar na segunda parte. Portanto, Rodrigo Cardoso e o Sálvio, não é? E depois Sálvio, que é indiscutível. Portanto, é com essa equipa que acha que o ficaria surpreendido, mas... Referiu a questão da Académica, obviamente, porque estamos a gravar esta emissão antes dos desafios da Taça da Liga, para quem, entretanto, se ligou connosco a essa particularidade no que diz respeito a esta emissão dos grandes adeptos. A vitória de uma das equipas compromete o percurso da outra em termos de título, rapidamente? Aí acho que há uma diferença brutal. Porque se o Benfica ganhar, é muito bom para o Benfica, mas não decide rigorosamente nada. Se o Porto ganha, e ainda por cima com o Braga ao virar da esquina, o Benfica, se tudo correr mal, pode estar em fevereiro fora do campeonato. Miguel? É um jogo de maior pressão psicológica para o Benfica, parece-me evidente, porque joga em casa, porque à partida a vitória compete a quem joga em casa, porque o Benfica, nesta altura, sente-se no Benfica um elan de poder ganhar. Se até tem muitos benfiquistas, aquele elan um bocadinho, enfim, imperialista, até vamos ganhar por muitos. Eu acho que vai ser um jogo agarrado, mas acho que a pressão está do lado do Benfica.
Perdão? Conhece benfiquistas desses? Acho que há muitos benfiquistas que pensam que o Benfica está num momento superlativo da época e que o Porto sem Rames não vale nem metade. Eu acho que isso vai ser contrariado pelo jogo. Acho que a pressão está do lado do Benfica e acho que o Porto tem que fazer o ritual dele ao habitual, que é ganhar a luz. E uma derrota de uma das equipas tem consequências? Não. Muito poucas consequências. Muito poucas consequências. Muito poucas consequências. Só se, entretanto, o aspecto psicológico se tornar tão evidente e que essa derrota seja transportada durante mais 3 ou 4 jogos até o hecatombe. Não acredito nesta fase que tenha uma grande influência. Miguel, encerramos a emissão com uma nota positiva e uma nota negativa. Uma nota positiva, eu diria que o negócio entre o Sporting e o Porto, com o Ismailov Miguel Lopes, é um dado novo no tipo de negócio que se faz em Portugal. Salientaria esse aspecto. Salientaria também que Ismailov se escreve com Y e não com I. E salientaria também o regresso de Tito Villanova ao banco do Barcelona. E negativo? Algum aspecto? Negativo parece-me, enfim, que dizer do Sporting, não é? Apesar de João Ferreira nesta altura estar a retomar... Estamos a poupar tempo, portanto o negativo é o mesmo. No positivo, eu também te diria isso, Tito Villanova, e pronto, acho que é mais que justo salientar o trabalho de Jesus nesta época. Bom. Em termos gerais, não é? E foi um gosto reencontrá-lo, Júlio, é sempre um gosto segui-lo. Fizemos Nós os dois somos sempre mais de rádio do que de televisão, mas casa. Nunca é tarde. Somos radialistas, somos todos. O Júlio Machado Vaz e Miguel Guedes fizeram aqui um debate amigável com imenso fair play, reencontraram-se, fizeram longos debates sobre futebol, discutiram muito futebol no trio de ataque da RTP Informação. Júlio Machado Vaz, foi um gosto tê-lo cá, é Obrigado. sempre um gosto ouvi-lo, colaborador regular da Antena 1, autor de um programa de referência da Rádio Pública, O Amor é, no ar todos os dias e também ao fim de semana, tal como os grandes adeptos, de resto, com emissões regulares nos canais institucionais dos clubes de futebol com presença no cabo, como é o caso desta sua emissão Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, mas semanalmente com emissão na rádio. Veja-nos aqui, na próxima semana voltaremos com um convidado a marcar a atualidade do Porto, jogará com o Passos de Ferreira, emissão no Porto Canal sexta-feira às 10 da noite, ouça-nos na rádio, emissão semanal, debate semanal, sempre à segunda-feira na Antena 1 às 7 da tarde. Bom fim de semana, bom jogo, vibre com o desafio, mas, sobretudo, seja um bom adepto. Até para a semana.